Hoje a gente vai mergulhar na análise de um projeto de lei bem polêmico, o PL 100 de 2026. A ideia dele é mudar a Lei Maria da Penha para acelerar a proteção a mulheres em risco. Mas o debate que ele levanta é muito maior. A questão é, o que funciona melhor? Focar em ações rápidas contra a agressão física, de fato, ou regular o que é dito? Vamos entender essa discussão. Então, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente entende o que o projeto quer mudar. Depois, vamos a fundo no argumento central que o coloca como uma lei de ação e não de discurso. Na sequência, a gente vê como o processo funcionaria na prática, pesa os riscos e benefícios que foram apontados e, no final, a gente tenta entender qual é o cálculo político por trás disso tudo. Beleza, vamos direto ao ponto. O que exatamente esse projeto de lei propõe? A ideia toda gira em torno de resolver um problema que, segundo a fonte da análise, coloca vidas em risco: a demora para conseguir uma medida protetiva. O nome oficial da proposta é Projeto de Lei 100 de 2026, apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro. E o alvo dele, como eu disse, é uma das leis mais importantes que a gente tem no Brasil, a Lei Maria da Penha. E aqui está a grande virada de chave. O projeto daria aos policiais o poder de aplicar uma medida protetiva de urgência ali, na hora, no calor do momento. A proteção seria imediata, sabe? Sem ter que esperar a primeira decisão de um juiz. Agora, vamos para o que a fonte dessa análise considera o coração do debate. A proposta é vendida como uma escolha fundamental entre dois jeitos diferentes de se fazer uma lei. A análise faz uma divisão bem clara. De um lado, estariam projetos que tentam criminalizar o discurso, como aquele polêmico PL da misoginia, que queria punir ofensas verbais. E do outro lado, estaria o PL 100 de 2026, visto como uma ferramenta focada na ação, ou seja, na agressão física, no ato. Para quem faz essa análise, entender essa diferença é a chave de tudo. E essa citação da fonte resume bem a filosofia por trás desse argumento. A ideia de que a lei deveria focar em parar a violência física, a agressão de verdade, em vez de ficar regulando o que as pessoas falam. É esse pilar que sustenta todo o apoio da fonte a este projeto. Tá, mas na prática, como é que isso funcionaria? Vamos fazer um antes e depois, comparar o processo de hoje com o que o projeto de lei está propondo, para a gente entender o real impacto dessa mudança. Hoje, a coisa funciona mais ou menos assim. A polícia vai até o local, registra a ocorrência e tem um prazo de até 48 horas para mandar o pedido de proteção para um juiz. A análise aponta que essa espera, esses 2 dias, pode ser fatal. Deixa a vítima super vulnerável, muitas vezes debaixo do mesmo teto que o agressor. A proposta inverte essa lógica. Se o policial chega e vê uma situação de risco claro, ele mesmo poderia aplicar a medida protetiva na hora. Só depois disso é que o sistema judicial entra na jogada. O juiz e o Ministério Público são avisados em 24 horas, e aí o juiz tem 48 horas para validar, mudar ou até cancelar a decisão do policial. É uma ação de emergência, mas com supervisão logo em seguida. E olha só os poderes que o policial teria em mãos. Não é pouca coisa, não. A gente está falando de ações de impacto imediato, como tirar o agressor de casa e proibir qualquer tipo de contato. Tudo para garantir a segurança da vítima naquele momento que é super crítico. Ok, com um poder grande desse sendo delegado, a pergunta óbvia é sobre os riscos e os benefícios. Como a fonte que a gente está analisando coloca isso na balança? Na visão do analista, a conta é bem direta. O benefício de talvez salvar uma vida agindo rápido é muito, mas muito maior do que o risco de uma medida ser aplicada com base numa acusação falsa. Para ele, esse risco seria baixo. Isso nos leva à principal preocupação que surge com esse projeto. E o risco de uma denúncia falsa. O que aconteceria se alguém usasse esse poder todo da polícia para prejudicar outra pessoa de forma injusta? A resposta, segundo essa análise, estaria na própria estrutura do projeto. A decisão do policial não seria definitiva, seria temporária, uma ação de emergência. A palavra final ainda seria do judiciário, que teria 48 horas para olhar o caso com calma, funcionando como um freio de segurança para corrigir qualquer erro ou abuso. Para a gente fechar, vamos falar de política. A fonte argumenta que o momento e o jeito como esse projeto foi apresentado não são coincidência. Na verdade, seria uma resposta bem estratégica a um outro debate que está rolando. A análise conecta diretamente o PL 100 de 2026 àquela polêmica toda do PL da misoginia. Ele é apresentado como uma alternativa, uma contraproposta, que tenta resolver a questão da violência contra a mulher por um caminho bem diferente. Então, o ponto central aqui é a mensagem política. A fonte interpreta essa proposta como uma declaração de que,
Para proteger as mulheres, o melhor caminho é a ação rápida contra a violência física e não criar leis que, na visão deles, poderiam acabar controlando a liberdade de expressão. Então, para resumir o que a gente viu, a análise da fonte destaca que este projeto quer dar mais agilidade, se posiciona como focado na ação e não no discurso, e diz ter um sistema de segurança com a revisão judicial. E, claro, tudo isso dentro de uma jogada política bem clara no debate atual. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental, que vai muito além desse projeto específico. Qual é o equilíbrio perfeito entre a velocidade que a gente precisa para salvar vidas e o tempo que a gente precisa para garantir que a justiça seja feita? Achar essa fronteira entre proteger e prejulgar talvez seja o maior desafio de todos.